Aula 3, estou voltando aqui para falar de saúde mental e impacto ao longo do tempo. Já conto para vocês o que é a árvore no nosso vídeo, vou deixar para contar mais para frente, mas a importância da gente poder gerenciar nossas emoções, da gente poder ter o controle da situação para que a gente consiga minimizar esse impacto da saúde mental ao longo do tempo. Não vamos imaginar que a gente não vai ter crises climáticas, não vamos imaginar que a gente não vai perder emprego, não vamos imaginar que a gente não vai ter dificuldade no trabalho, não vamos imaginar que a gente não vai ter dificuldade nas relações pessoais. Isso tudo faz parte de quem está vivo, né? Nosso poder de resolução de problemas é o que nos faz fortes ao longo do tempo, e quanto mais a gente souber administrar as nossas emoções, mais fácil, mais rápido a gente vai identificar os problemas e agir sobre ele, e não vai deixar a nossa saúde mental nos pegar ao longo do tempo. Então, a gente manter hábitos saudáveis, a gente praticar exercícios, são sim técnicas comprovadas que fazem com que a nossa saúde mental esteja boa. Não estou aqui falando que a gente não tem que se divertir, que a gente não tem que se entreter, que a gente não tem que tomar uma bebida alcoólica, por exemplo, mas a gente tem que ter um entendimento que manter o hábito saudável, manter uma alimentação saudável, manter um ritmo saudável, um exercício, isso nos ajudam com a nossa saúde, e isso tem impacto na nossa saúde mental. Para quem não me conhece, eu sou Danilo Amacu, estou com vocês nessa terceira aula e vou dividir com vocês hoje a aula saúde mental e seu impacto ao longo do tempo. E como eu falei para vocês, o objetivo aqui dessa aula é sempre estar trazendo cases, estar trazendo vivências que aconteceram ao longo do tempo, atrelado muito a teoria que a gente estuda e constrói com carinho para vocês. Mas eu queria primeiro começar definindo para vocês o que é saúde mental. Antes de compartilhar a história da Ana, um case concreto aqui, eu trago a definição da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e que ela define a saúde mental, ou melhor, ela define a saúde emocional como um estado de bem-estar onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades. Como ele lida com os fatores estressantes normais da nossa vida cotidiana, do dia a dia, da correria, como ele trabalha essa produtividade e é capaz de contribuir com a sociedade. Isso é a saúde emocional dele. E eu trago aqui a definição da saúde mental, que é como a pessoa está se relacionando de forma, ou melhor, como ela reage com as exigências que a vida e como ela reage com a vida e como ela harmoniza os seus desejos, capacidades, ambições, ideias, emoções. Ter saúde mental é importantíssimo, você estar bem consigo e principalmente com os outros. Você aceitar as exigências que a vida te traz. É muito comum hoje a gente confundir a diferença entre saúde emocional e saúde mental. E de novo eu reforço para vocês que a saúde emocional, ela envolve o gerenciamento dos sentimentos, o gerenciamento dos nossos comportamentos. Como o próprio termo indica, é como você gerencia suas emoções. E nesse caso, como podemos dizer o seu envolvimento do seu estado de espírito. E aí inclui controles de variações de humor, por exemplo. Então, como é que você faz a gestão dos seus sentimentos. E a saúde mental, ela engloba o seu psicológico, o seu neurológico e a sua parte mental. Então, são questões psicológicas, neurológicas e mentais. São coisas diferentes. Então, é importante a gente ter essa diferença aqui nesse raciocínio. Para você está ok? Então eu vou seguir aqui com o case da Ana, que é uma mulher muito dedicada, tem 2 filhos pequenos, e ela sempre foi uma pessoa muito organizada e responsável, equilibrada, sempre com foco nas suas responsabilidades e sempre cuidava dos seus afazeres, das suas atividades familiares na maior maestria. Porém, nos últimos anos, ela começou a se sentir cada vez mais sobrecarregada. Você deve estar se identificando aí, você que é mulher, por acaso chama Ana, ela começou a perceber que estava constantemente cansada, que mesmo quando ela dormia, ela acordava extremamente cansada, que ela tinha dificuldade de se concentrar em tarefas tanto diárias quanto de trabalho,
que ela tinha irritações frequentes, né? A impaciência dela, ela era extremamente impaciente, a paciência dela tinha ido para o limbo, especialmente com os 2 filhos pequenos. Né? Ela passou a se isolar, ela passou a querer não mais frequentar as rodas sociais que ela frequentava, ela passou a evitar encontro com os amigos, happy hours, e isso passou a ter um impacto diretamente na vida profissional e pessoal da Ana. Né? A situação chegou ao ponto que ela era uma pessoa super otimista e passou a ficar desanimada. Passou de fato a caminhar para uma depressão, passou de fato a ter problemas, vamos falar assim. Ela passou a sofrer, estava querendo achar essa palavra. Ela passou a sofrer, a saúde mental dela passou a pesar muito. E ela era uma boa mãe. E eu pergunto para vocês, o que é ser uma boa mãe? Né? Ela era uma profissional dedicada, uma esposa presente, estava começando a cobrar, só que isso estava começando a cobrar o preço. E a pergunta é, cadê o marido para ajudar os filhos nesse processo? A gente deve estar se perguntando nesse case. E aí um dia, durante uma conversa com uma amiga próxima, ela entendeu que ela tinha 0 companheirismo dentro de casa para cuidar dos filhos, que as responsabilidades eram inteiras dela. Aí ela desabafou, ela começou a tentar entender qual caminho seguir e, de fato, ter bons amigos nessa hora ajudaram a Ana a buscar, né? Receber um bom conselho nessa hora é importantíssimo, e ela foi buscar ajuda de um terapeuta. Né? E que ela foi diagnosticada, óbvio, claro, com ansiedade e estresse crônico, que eram resultantes dessa sobrecarga de responsabilidades, sem momentos adequados para ela poder ter um descanso, o autocuidado para ela, sem ir numa academia, sem ir num cabeleireiro, sem dirigir um carro, se ela gosta de dirigir na estrada, enfim, sem ela poder cuidar dela mesma. Então, com a ajuda do terapeuta, a Ana começou a entender a importância dela cuidar da saúde mental. Né? Então a gente começou a entender que ela poderia evitar esses sofrimentos. Eu acho que ninguém aqui gosta de passar por sofrimentos. Ninguém aqui quer ter problema, mas a gente vai ter. Né? Vocês concordam com isso? A gente vai ter, e como é que a gente resolve esses problemas? Lembra que eu falei na aula passada da nossa capacidade de resolver problemas, né? Na nossa capacidade de poder identificar rapidamente e atuar? Isso é fácil quando a gente está numa parte técnica, que a gente é capacitado tecnicamente para descobrir qual é o parafuso que eu preciso apertar para a máquina funcionar melhor. Mas quando a gente fala de soft skills é diferente. Quando envolve o nosso emocional, é difícil. Então ela chamou o chefe, ela chamou o parceiro dela e começou a dividir algumas responsabilidades. Né? O chefe, por ela ser competente muito mais, dava muita coisa para ela resolver do que não era para ela fazer. Isso acarretava em diversas jornadas de trabalho longas. Então, ela começou a entender que ela teve que chamar o marido e falar assim, quem pôs o filho no mundo fomos nós dois temos que cuidar. Né? Então, nós dois temos que agir com isso. Né? Porque senão a vida ia cobrar um preço muito alto dela e já estava cobrando. Né, ela já tinha sido diagnosticada com estresse profundo, com uma ansiedade. Qual seria o próximo passo? Né, então, identificado na Ana qual era o problema, ela começou a ter que praticar. Identificar é fácil. Eu quero ver incorporar as práticas que nós estamos tratando aqui. Né, práticas de meditação, de mindfulness. Pôr isso na sua rotina diária é o desafio. Ir na nutricionista, identificar que você está fora do peso e ter que seguir uma receita é fácil. Pôr em prática é o desafio. Né? Parar de ler, de olhar para o celular e pegar um livro para ler, sentar e desenhar, pisar na terra, mudar a sua rotina, são os desafios. Envolver o marido nas atividades dos filhos, outro desafio. Mostrar para o marido que ele tinha que também deixar de fazer outras coisas para cuidar das responsabilidades domésticas. Assim, a jornada é dupla, né? Para os dois, não só para um. Então a Ana passou a entender que ela teria que cuidar dela. Né? Então ela teria que fazer exercícios e ela ia ter que pôr na rotina dela. Que ela começou a frequentar grupos de apoio, onde ela começou a encontrar mães que tinham enfrentado a mesma coisa, os mesmos desafios, semelhantes, claro, nem todos são iguais, e que ela começou a identificar as etapas que estavam acontecendo, as coisas, para ela também não voltar, né? Ela não desistir do que ela estava fazendo, porque ela ia passar por ia passar por etapas que as outras mães já tinham passado. Isso foi dando força para ela e foi
dando grandes passos para a sua melhora. O que a gente tira de lição daí? Né? O que a história da Ana nos mostra é exatamente a importância da gente reconhecer os sinais de estresse, de ansiedade, né? A gente poder ter a velocidade de entender e a necessidade de adotar essas práticas para a gente cuidar da gente, da nossa saúde mental, né? O autocuidado, para que a gente consiga cuidar disso. Ela passou a usar técnicas e práticas no dia a dia dela para que ela conseguisse fortalecer a mente, para que ela conseguisse lidar com o estresse, para que ela conseguisse entender que aquele momento ali ia passar por aquele estresse e que ela ia chegar depois na academia e ia fazer 1 hora de esteira e que ela ia transpirar e ia jogar aquele estresse para fora. Ela passou a conectar, a doutrinar, a reprogramar a mente dela, porque de fato ela queria que acontecesse. Então isso passou a ser muito importante. Então isso passou a promover para ela um bem-estar muito, muito duradouro nesse processo. E com isso, a gente atinge os objetivos do que eu quero falar da nossa aula aqui. A compreensão da saúde mental, a gente saber que ela afeta a nossa vida pessoal e profissional, a gente aprender essas técnicas e nós vamos fazer nos nossos exercícios. Os objetivos dessa aula que eu vou trazer para nós e que eu vou fazer com que a gente faça os exercícios e que a gente consiga praticar eles, é exatamente usar essas técnicas ao nosso benefício pessoal. Claro, pessoal, acho que se para você na terceira aula não está claro que você vem na frente de tudo, cara, volta para a primeira aula e começa a escutar tudo de novo. A gente está na frente, é a gente com a gente primeiro e depois os outros. Aquela frase que a gente só consegue ajudar o próximo se a gente está bem com nós mesmos, ela é isso aqui. Né? Ela é isso aqui na prática, e independente do momento de vida que você tá, se você é avô, se você é mãe, se você tem filho, se você não tem, se você vai casar, se você não vai, se você resolveu ter uma vida sozinha, você tem que estar bem com você mesmo. Essa é a realidade. Então, os objetivos de você ter o controle, o seu controle emocional para fortalecer a sua saúde mental, para você primeiro pensar em você para depois aplicar na sua vida profissional. Então essas técnicas vão ajudar você a ter esse fortalecimento para você implantar essas práticas saudáveis ao longo do tempo para você manter esse bem-estar mental. Né? Danilo, isso é garantia que eu amanhã não volto. Cara, na vida a gente tem que estar aberto para tudo que vai acontecer. Claro que num ambiente onde você está praticando uma meditação, tem um autoconhecimento, tem uma condição emocional onde você consegue gerenciar suas emoções, você está suscetível a ter menos impacto. Mas na vida a gente está sempre sendo impactado por notícias que vão estar sempre provocando a gente nesse sentido. Né? Alguém conhece algum canal de TV aí que passa pra gente só coisas boas? E é a grande discussão hoje do que a gente fala das redes sociais, o que está causando no cérebro das crianças, que é aquela sensação de bem-estar a todo instante e de não ter frustração, e você está distraindo a mente dos jovens para uma coisa de só satisfação. A vida não é isso. A vida é a gente saber gerenciar as nossas emoções e exatamente nos momentos de crise e o quanto a gente está fortalecido para isso, o quanto a gente consegue saber identificar que esse momento está chegando e saber agir em cima dele é esse gerenciamento da emoção. Então a gente tem muita coisa para evoluir nesse processo e eu quero trazer para a gente aqui a importância da saúde mental ao longo do tempo. Né? Como é que a gente consegue fazer esse funcionamento ser eficaz dentro de nós, indivíduos, para que ele impacte menos na nossa vida profissional. A saúde mental é um componente essencial do bem-estar, né, geral. É um fundamento para o funcionamento eficaz, de novo, de qualquer indivíduo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então é importantíssimo a gente ter isso claro na nossa mente. Os exercícios que eu vou propor mais para frente para a gente fazer passam por essa importância desse entendimento. Né? Vocês acham que a Ana ela tinha qualidade de vida na situação que ela estava? Casada, bem casada, com 2 filhos, mas ela tinha qualidade de vida. Né?
a gente estava claro que não. Então, a boa saúde mental contribui para essa qualidade. Ela permite que a gente experimente alegria, satisfação, né? Uma sensação de propósito, né? Quando a gente está com a saúde mental em equilíbrio, é mais fácil a gente enfrentar os desafios diários. E olha que não são poucos, são muitos, né? E a gente consiga aproveitar os momentos positivos. Todo mundo consegue fazer isso. Como vocês acham que estava sendo o desempenho do trabalho da Ana? Com a saúde mental comprometida, né? Então, ela estava afetando a produtividade dela, o desempenho do trabalho dela, né? Então, profissionais que, óbvio, têm a saúde mental, uma boa saúde mental, eles tendem a ser mais concentrados, criativos, eficientes, ágeis em soluções, capazes de encontrar problemas com mais agilidade e propor soluções neles. Eles evitam o estresse de uma maneira muito mais eficaz, porque a saúde mental dele está boa, está equilibrada. Quantas pessoas falam que quando elas estão tensas elas vão correr, ou elas vão fazer um exercício, ou elas vão ler um livro, ou elas vão olhar a natureza, então cada um acha a sua. As relações interpessoais dela, né, impactam demais na forma como ela interage com as outras pessoas. Né? As pessoas mentalmente saudáveis, elas são capazes de formar e manter relacionamentos positivos, né, baseados em comunicações claras, né, empáticas. De novo, ela resolve muito mais fácil um conflito, né? Ela é aquela pessoa gostosa de você conversar, né? Imagina, a Ana, ela não tinha capacidade nenhuma de lidar com o estresse, né? Imagina o que ela devia estourar com os filhos na rotina do dia a dia. Então, a pessoa que consegue fazer isso, ela é mais resiliente, né? Ela consegue enfrentar a adversidade com muito mais equilíbrio e clareza, né? Então ela evita o estresse crônico, né? Ela evita que esse estresse se transforme em problemas mais graves, como a ansiedade e depressão que a Ana estava tendo. Ela teve que cuidar disso. E, de novo, manter uma saúde física não é ser um triatleta, não é ser um atleta olímpico, paralímpico, é você cuidar da sua saúde física, uma caminhada. A gente sabe que problemas de saúde mental, eles levam a problemas físicos também, né? Então você vai ter muita dor de cabeça, você não vai dormir, você pode ter doença cardíaca. Então, inversamente a isso, tenha uma boa saúde, né? Para que ela te ajude a combater tudo isso, né, para que você elimine doenças. Imagina quanto isso impactaria nos planos de saúde, né, eles cuidarem dessa boa saúde mental, da prevenção. Falando de prevenção, como a Ana fazia as prevenções dos problemas, ela devia estar com muito problema, porque ela não estava conseguindo diferenciar nada, ela vivia estressada, né, então ela estava de fato esgotada, caminhando para uma depressão profunda e chegando a um estado de burnout. Ainda bem que ela encontrou uma amiga e conseguiu trabalhar isso. Então, a importância dessa prevenção, a importância da gente olhar para o nosso bem-estar emocional, né? A saúde mental, nesse ponto, é essencial para o nosso bem-estar emocional. Ela permite exatamente que a gente experimente de novo aquela sensação saudável da alegria, né? Da nossa capacidade de lidar com a tristeza, a raiva e frustração que acontecem naturalmente no dia a dia. Então, o bem-estar emocional faz com que a gente passe por esses sentimentos de maneira mais equilibrada, né? Então, isso afeta também o nosso desenvolvimento profissional, né? Se todos esses itens aqui estiverem equilibrados, o nosso desempenho profissional vai ser natural. Porque lembra, a sua hard skill está forte. Você está bem, você está desenvolvendo, você está aprendendo. Ou se você não está no topo, você está desenvolvendo ela. Então você vai estar mais propenso a ter novas oportunidades, a aceitar desafios, a de repente pegar um desafio e mudar de cidade, de país, né? Aprender novas habilidades para atingir os seus objetivos. Você vai estar muito mais proativo na sua vida. Lembra aquele papo de você ser dono da sua vida? E uma outra coisa, você passa a ter impacto até na comunidade, porque você passa a olhar outro indivíduo e contribuir para ele, né? Você tem uma vida mais saudável, mais harmoniosa. Pessoas mentalmente saudáveis, elas estão dispostas a participar e contribuir positivamente para a sociedade.
comunidade. Eles vão ajudar a construir um ambiente de apoio e cooperação. Eles vão ser voluntários, eles vão estar propondo ideias de melhoria da praça, da onde mora, limpeza da praia. Então, você ter o autocuidado e o autoconhecimento são importantíssimos para que tudo isso que a gente falou aqui em cima você consiga fazer. Né? Você reconhecer a importância de cuidar de você ou dos outros indivíduos é demais, né? Você adotar hábitos que são saudáveis não só para você, mas que você beneficia as outras pessoas perto de você ao longo prazo, isso é ótimo, né? Então, eu trago para vocês alguns argumentos pelos quais a saúde mental é tão importante. E a Ana teve que prestar atenção em todos esses, se reorganizar e pôr em prática tudo isso. Agora, a proposta desse nosso caminho aqui é fazer com que vocês pratiquem, né, o autoconhecimento, até enfim, que vocês deem esse primeiro passo. E depois conhecer, se informar, implantar no dia a dia todas essas técnicas que nós vamos fazer aqui, né, fortalecer sua mente através de meditação, de novo do mindfulness, usar técnicas de relaxamento, de gestão de tempo e prioridade, são estratégias que a gente usa para exatamente você deixar a sua mente forte. Né? E diferentemente de você ir numa academia e pegar um peso e carregar esse peso, aqui nós vamos estar trabalhando a nossa mente. Então, isso aqui é para você fazer em casa, é de meditação e mindfulness. Todo exercício que nós vamos trabalhar aqui, eu vou trazer para vocês a descrição dele, e o que eu quero que vocês façam, né? Então, esse exercício específico aqui, ele é básico de mindfulness, ele envolve você focar a sua atenção na sua respiração e mente. O objetivo desse exercício 1 aqui é aumentar o seu poder de concentração, né? Então, eu preciso que você sente-se confortavelmente em uma cadeira, até no chão mesmo. Você deixa suas costas retas e os pés no chão, a planta do pé, né, no chão, de preferência bem apoiada no chão. Aí você vai fazer o quê? Fechar os olhos e vai começar a observar a sua respiração. Possivelmente você vai estar respirando muito rápido. Aí eu vou querer que você inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Depois, você vai segurar essa respiração por um momento. Podemos falar aqui em até uns 6, 7 segundos. E a hora que você estiver soltando essa respiração, né, do ar saindo do corpo, sente ele saindo do corpo. Sente ele indo embora. Se sua mente for embora, traz ela de volta para essa respiração. Faz isso nos primeiros dias por 5 minutos. Você vai estar trabalhando a sua concentração. Tem um exercício muito prático quando a gente está com crise de ansiedade. Também, de novo, a internet tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa legal se você souber procurar. Que quando você está numa crise de ansiedade, você faz aquela respiração 4, 7, 8. Você respira, você faz isso 3 vezes seguida, muito rápido. Você inspira em 4 segundos, segura 7 segundos e solta o ar em 8 segundos. Isso vai injetar ar no seu cérebro, vai dar até uma sensação de tontura. E você fizer isso 3 vezes, você vai diminuir a sua ansiedade. Não é isso que a gente está propondo aqui. O que eu estou propondo para você nesse exercício é trabalhar a sua meditação, trabalhar a sua concentração. Você fazendo isso todo dia, 5 minutos por dia, pode ser levantar de manhã, que é quando o seu corpo ainda, sua mente está calma, e mais fácil de fazer, ou depende da sua noite, né? Depende de como foi, se a sua cabeça for que nem a minha, que fica pensando a madrugada toda no que vai acontecer no dia seguinte, você já levanta pilhado, faz à noite para você poder dormir bem, né? Mas você poder fazer esse exercício de meditação, você vai se encontrando com você. Você vai procurando uma paz interior muito grande, tá bom? Então esse primeiro exercício é exercício de concentração. Vai se conectando com a sua respiração. Isso é importante para você ir criando um poder de meditação. O segundo exercício que eu trago aqui, para mim, eu chamo de varredura corporal. Né? Esse exercício também de mindfulness envolve você prestar atenção às diferentes partes do seu corpo. E você vai ajudar ele a relaxar e a tomar consciência das tensões físicas. Esse exercício é legal. Até hoje eu faço e tem tensão em tudo que é lado.
Então, primeiro, vai deitar de costas em uma posição confortável, com os braços ao lado do corpo e as pernas. Bem relaxado. Deixa eles meio afastadinho assim, não muito, pode deixar um pouquinho afastado. Como todo exercício, a gente vai fechar o olho e respirar profundamente. Você vai se concentrar depois nos dedos dos pés. Eu quero que você perceba qualquer sensação aí, mas se concentra nos dedos do pé. E lentamente você vai mover sua atenção para os pés. Aí você vem subindo, tornozelo, panturrilha, joelhos e assim por diante. Subindo até o topo da cabeça. Você vem fazendo um scanner, né? Varredura, o nome do exercício é esse. Você vem fazendo um scanner, um escaneamento de você. E depois que você está fazendo isso, em cada área eu quero que você perceba as tensões e desconfortos e imagine a respiração entrando nessa área e relaxando esse músculo. Não vai conseguir fazer de primeira, já vou te avisar. Você vai continuar nesse processo até que você tenha percorrido todo o seu corpo. Ele vai levar de cerca de 10 a 15 minutos. Esse é o desafio. Fazer esse exercício é desafiador, porque você vai direto querer trazer essa atenção para o pescoço, para o ombro, para as costas. Aprende a fazer ele. Vai ser interessante. Depois eu quero que vocês me contem. Terceiro exercício é da gratidão. Não é para você bater a cabeça na porta ou chutar a cama com o pé no frio e agradecer. Não é isso. É você ser grato às coisas que acontecem na sua vida. É você treinar a sua mente para cultivar uma mentalidade positiva. Como é que a gente faz isso? Primeiro, você vai de novo sentar numa posição confortável, fechar seus olhos tranquilamente. Quero que você faça uma respiração profunda. Algumas vezes, sugiro aqui de 3 a 4 vezes, para você diminuir a sua velocidade de pensamento e você vai pensar em 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser pessoas, experiências, aspectos da sua vida, 3 coisas que vierem à sua mente. Para cada item, eu quero que você dedique alguns minutos refletindo sobre por que você é grato por isso e como isso impacta positivamente na sua vida. Poxa, para eu que sou corintiano nesse momento, que é uma coisa que eu pensei agora, olha, tá me deixando tenso, vou fazer o exercício da tensão. Você vai depois permitir que você sinta a gratidão dessas coisas refletindo em você. Porque essas coisas são gratas, porque elas te fazem bem. Se permita receber essa energia, essa luz, essa positividade. O quarto exercício, caminhando. Esse eu faço muito, tá? Eu combino aí o movimento físico e o mindfulness. Ele me ajuda bastante. Eu sou um cara agitado, então ele aumenta a atenção e a presença, esse exercício, né? De você estar se caminhando e se conectando. Então, ele ajuda muito nessa combinação. Então, eu quero que você encontre um local tranquilo onde você possa caminhar sem ser perturbado. Sugiro uma esteira em algum lugar, ou uma praça, um lugar tranquilo. E comece a caminhar num ritmo confortável para você. E aí, de novo, você vai se concentrar nos seus pés, tocando o chão, e no movimento do seu corpo. Presta atenção como o seu corpo vai agir. E aí você vai respirar profundamente e vai sincronizar a respiração com os passos. Por exemplo, inspira por 3 passos e expira por 3 passos. Você vai começar a trabalhar essa máquina aqui do seu pensar. E aí você vai observar o ambiente todo ao seu redor, sem se prender a nenhum pensamento ou julgamento. Só olha, só olha. Você vai fazer isso de 10 a 15 minutos, mantendo a atenção na experiência de caminhar. Depois você me conta como foi olhar para isso sem julgar, olhar para o entorno sem julgar. É curioso, né? Ajuda bastante nessa meditação. Outro muito legal, que eu gosto muito, é o escaneamento de sons. É um exercício que vai focar a sua atenção nos sons ao seu redor, né? Então ele vai te ajudar numa concentração e na presença. Então assim, eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô ouvindo o barulho do lado, não tô dentro do estúdio que é acústico, então eu não escuto nada. Então você vai, de novo, sentar confortavelmente num lugar tranquilo, fechar os olhos, vai respirar profundamente. Lembra que todos os nossos exercícios, eles passam por essa fase de você sentar, buscar a calma, a respiração para diminuir a velocidade do seu pensamento. E aí começa a focar nos sons ao seu redor, sem tentar identificar ou julgar. Só começa a prestar atenção. Fazer isso numa praça é muito legal, num parque. Aí você vai começar a observar que à medida que surgem os sons, eles desaparecem.
E a sua mente vai começar a vagar gentilmente e vai começar a trazer os sons. E você vai começar a identificar. Se você conseguir fazer isso também, acho que aí uns 10 minutos até você pegar a facilidade de identificação desses sons vai ser legal. Todos esses exercícios que eu estou trazendo para vocês, né, o do escaneamento do som, da varredura, do caminhar, eu sugiro você, se você não tem uma prática de meditação, eu sugiro você primeiro fazer e conseguir fazer o primeiro exercício com certa segurança. Né? Você conseguir entrar num estado de meditação que nada te atrapalhe. Né, que de fato você consiga fazer isso. Eu demorei para conseguir chegar nesse estágio de meditação. Hoje eu pego muito metrô aqui em São Paulo e eu gosto de exercitar, né, exatamente nessa correria do dia a dia, e acho que se alguém me ver no metrô deve me achar um ET de outro lugar, porque eu tô lá parado, concentrado e tentando prestar atenção em todos os barulhos que estão ao meu redor. E você vai de fato se conectando, vai de fato trazendo isso. O que esses exercícios fazem com você? Você está fortalecendo a sua mente, você está fortalecendo o teu ambiente mental, você está trazendo para você um poder de gerenciamento de coisas que não estão muitas vezes no nosso dia a dia, que são as emoções que chegam a todo momento. Então, quando você tiver numa praça, sentado, de olho fechado, praticando a meditação, qual é o primeiro pensamento que vocês tiverem quando eu falei para vocês? Pô, eu vou fechar o olho numa praça, vão levar meu celular, vão levar minha carteira, meus documentos, vão me levar. Né? Então, você conseguir entrar nesses locais, achar um local que você consiga ter essa segurança, são exercícios que você vai pondo em prática de coisas que você nunca estava olhando. Né, de coisas que você nunca estava prestando atenção. Então vão despertando dentro da gente outros sentimentos, outras visões que a gente não tinha, e a gente vai se tornando mais colaborativo, a gente vai se tornando mais empático, a gente vai se tornando cada vez mais... vai resolvendo problemas que não são nossos, que a gente passa a se envolver, porque diretamente não são, mas indiretamente são, que é os problemas que a sociedade passa. Então você passa a trabalhar outros sentimentos, outras skills, que não são as hard skills, que não são as soft skills que você tinha. Você passa automaticamente a ter o seu cérebro trazendo para você outras manifestações que você não tinha, que você vai ter que trabalhar. E aí é o gostoso da história, aí é o legal da história. Você está fortalecendo a sua mente. Você está buscando mecanismos de desenvolvimento de uma coisa que você nem sabia que tinha condição de desenvolver. Então, isso te ajuda bastante em todos os outros processos, porque você está cuidando de você, e aí você, no teu ambiente corporativo, vai estar tendo condição de cuidar de todo mundo que está ao seu redor, e se nem tiver ninguém ao seu redor, você vai estar bem com você mesmo, que esse é o grande legal da história, é você estar bem com você mesmo, que você vai estar bem com todo mundo. Eu acho que com isso, eu termino a terceira aula, não porque eu estou devendo para vocês, deixei para o final, quem é a saúde mental no nosso vídeo? Né? Na opinião de vocês, a hora que a gente vai para o nosso vídeo, e recapitulando, é um vídeo que a gente usa muito para a parte de desenvolvimento de liderança, e eu achei que ele tem muito a ver com o nosso desenvolvimento de habilidades, né, de relacionamento, com o fortalecimento da nossa saúde mental, porque ali a gente tem diversos conflitos acontecendo ao mesmo tempo, né? Recapitulando aqui, o cidadão com o guarda ali discutindo que a árvore está no meio do caminho, a mulher com o marido, o senhor o comerciante com os 3 ajudantes querendo atravessar a árvore, o motociclista com o carro, e você vê as crianças ali inseridas num contexto de vida natural, se divertindo, e a hora que começa a vir a chuva, o menino principal do vídeo quer resolver o problema. E se a gente fizer agora uma conexão que para mim o menino central do vídeo sou eu, olhando para minha saúde mental, que é a árvore, e sozinho vou querer removê-la, você não vai conseguir. Quando a nossa saúde mental está fraca
está de fato atingida, lembra que ela é psicológica, ela tá ligada ela não está ligada ao gerenciamento das emoções, ela é mais profunda, ela é mental, ela é psíquica, ela é neurológica, eu não vou conseguir remover aquela árvore. Por mais que eu queira. Eu estou sem força, eu estou sem elementos para que eu consiga fazer isso. Então eu, naquele momento, sou a criança olhando para a minha saúde mental e vou lá tentar remover, que é o que a gente faz todo dia. Todo dia a gente está lutando com a nossa saúde mental para que ela não nos derrube. Mas vai chegar uma hora que ela vai estar naquela situação, se você não tiver tendo essas práticas de fortalecimento da sua mente, de prática de meditação, de gratidão, de conhecimento das situações, de empatia, enfim, de tudo isso que a gente vem falando. Então eu achei gosto muito de fazer essa conexão de que a árvore é a nossa saúde mental e que a gente vai precisar de ajuda, não vai saber pedir ajuda, mas vai ter que ter a humildade de aceitar a ajuda que chega para nos ajudar a removê-la. E aí a nossa grande sabedoria de vida é a gente conseguir entender que a gente precisa dessa ajuda. É a gente conseguir entender que essa ajuda, ela pode ser temporária, ou melhor, ela vai ser temporária. E quem vai determinar o tempo não é a gente, é como a gente for evoluindo, é como a gente for praticando o nosso autoconhecimento. Ela tem uma mistura de química e fisiológica de tudo que acontece. Do que você está recebendo, de como você está agindo, de como você está informando, da fonte de informação que você está bebendo. Então, a provocação desse vídeo que me fez trazê-lo é exatamente essa árvore pesada de uma criança tentando removê-la. É a gente quando a nossa saúde mental não está legal. A gente precisa buscar ajuda. E aí é de um psicólogo, é de um psiquiatra, é de um terapeuta. E aí eu, pessoa física, posso buscar ajuda e eu, se estou numa empresa, estou identificando isso no meu time, eu como empresa posso proporcionar isso de diversas maneiras. Workshop, proporcionar palestras, cursos, eventos, trazer aqui alguns terapeutas para dar uma palestra, identificar as pessoas no meu relacionamento do dia a dia para que essas pessoas fiquem fortes. A gente não deve jamais desistir das pessoas em qualquer hipótese. As pessoas não gostam de sofrer e as pessoas não querem demonstrar que estão sofrendo. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de mostrar fragilidade. Ninguém quer mostrar fragilidade, ainda mais no ambiente corporativo. Mas quando isso acontece, eu, líder, tenho que ter a condição de entender esse profissional, independente da condição dele, estender a mão, mostrar uma empatia e ajudar a solucionar. Então, isso tem todos os elementos aqui das soft skills de colaboração, de empatia e por aí vai. Mas eu quis deixar para o final exatamente a árvore como a nossa saúde mental. A gente não vai conseguir remover sozinho. E entre nós aqui, não precisava ser a criança, podia ser qualquer adulto ali do vídeo. Sozinho não ia remover. Você teve que ter uma interação de várias pessoas e você vai receber a ajuda de pessoas que você nem imaginava. E você vai ter que abrir para receber essa ajuda. Você vai entender o quanto isso vai ser benéfico para você lá na frente. Mas claro, coloca no teu dia os hábitos saudáveis, as práticas saudáveis, muda a sua rotina, né? Isso te ajuda muito nesse processo. E dê tempo ao tempo. Né? Diferentemente do mundo moderno hoje, que tudo é muito rápido, tudo é muito conectado, eu sou da geração que mandava carta, esperava 30 dias para chegar a carta, e hoje a gente manda o WhatsApp e tem que responder em segundos. A gente vive uma velocidade muito grande que gera uma ansiedade. O urgente passou a ser urgente do urgente, né? A necessidade das respostas estão ali muito rápidas. Né? Hoje você tem nas redes sociais os conceitos de cancelamento, a exposição muito grande de qualquer coisa. Prepara a sua mente. A gente está vivendo um mundo onde isso não vai voltar. Não vai existir mais carta e pombo correio, não vai existir mais a internet discada, o celular analógico. São fases que a gente viveu e que a gente tem que usar esse aprendizado para poder crescer. Ou não, só usar como conhecimento e deixar no museu, porque no dia de hoje não existe mais. Então a gente tem que saber se conectar com isso, saber evoluir com isso e não deixar que essas coisas nos impactam e tiram a nossa rotina do dia a dia. Então, de novo, para mim esse vídeo é muito pertinente porque a árvore representa muito
a gente querer lutar com uma coisa que é muito mais forte, que a gente, quando a gente deixa essa coisa crescer, quando a gente não deixa, quando a gente consegue ir fazendo com que a gente faça hábitos de fortalecimento da nossa saúde mental, a gente viu aqui, a gente vai estar forte nos conflitos, a gente vai estar forte em tudo. Mas se a gente, por algum motivo, se perdeu no caminho e isso aconteceu, e é natural, não tem problema se acontecer, e não tem problema você levantar a mão e pedir ajuda, e não tem problema você levantar a mão e num período da sua vida você ter que fazer uso de um remédio, e você não deixa de ser a pessoa que você é. Vamos romper esses vieses, esses preconceitos de informações lá de trás. Você está investindo em você lá na frente. Você vai estar melhor lá na frente. Né? E aí você passa a entrar no tema da nossa última aula. Poxa, estamos chegando na nossa última aula aqui. Você passa a entrar no tema, que é a construção de relacionamentos saudáveis e produtivos. Né? Reparam que eu estou vindo aqui numa escala de... Primeiro, eu falei na nossa primeira aula do nosso desenvolvimento, das nossas habilidades de relacionamento. Né? Trouxe para aqui o que a gente precisa ter para ela. E para mim, o primeiro item, que é o que eu mais falei para vocês, é respeitar os pontos de vista diferentes. Nossa, se a gente respeitasse isso... Vamos fazer uma brincadeira aqui no futebol. Se a gente respeitasse pontos de vista diferentes, palmeirense e corintiano assistiam um jogo juntos, brasileiro e argentino assistiam jogos juntos, francês e alemão assistiam jogos juntos, as torcidas podiam ser unificadas, flamenguista com Fluminense, gremista com Internacional, cruzeirense com Atlético Mineiro. Gente, respeito todos os times aqui, estou falando os que vem na minha cabeça, pelo amor de Deus. Respeitar diferentes pontos de vista. Talvez o árabe e o judeu sentassem numa mesa e pudessem conviver de uma maneira mais saudável, a gente não estaria vendo guerra. Talvez o Putin e o Zelensky chegariam a um acordo. Quando a gente fala de respeitar pontos de vista diferentes, a gente tem que se despedir de poder, a gente tem que se despedir de interesses econômicos, a gente tem que se despedir de opiniões particulares. O professor Cortella fala uma coisa tão legal, que é o bom senso. Ele não resolve o problema, porque o bom senso para o corintiano é diferente do bom senso do palmeirense. Né? Agora, o conceito de cidadania, o conceito de coletividade, o conceito de saber viver juntos, esse a gente precisa fazer. E aí entra no tema da nossa quarta aula, que é a construção de relacionamentos saudáveis e produtivos. Né? Como é que a gente faz essas construções? Vamos para ela? Então vamos lá, estou esperando vocês lá.